Olá. Nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas, os sindicatos têm perdido prestígio junto aos trabalhadores. Isto tem decorrido de várias dificuldades que se apresentam para a organização da classe trabalhadora, na medida em que os donos do capital intensificam as suas necessidades de manterem as taxas de lucros. Trata-se, no entanto, por parte dos trabalhadores, de um desconhecimento cada vez maior a respeito do que significam os sindicatos, tanto historicamente quanto também para a defesa dos seus interesses imediatos na sociedade contemporânea. Em razão disso, é importante resgatar por que os sindicatos surgiram, qual é a finalidade dos sindicatos. Inicialmente, é sempre importante destacar que os sindicatos lutam por questões imediatas, por lutas essencialmente trabalham por reivindicações essencialmente econômicas. É esta reflexão que Engels procura trazer em vários textos nos quais abordou a questão sindical. Vamos discutir hoje um desses textos, intitulado Os Sindicatos, que está no livro O Marxismo e os Sindicatos. Qual é a reflexão básica que Engels apresenta aqui? Engels começa observando que os sindicatos exercem uma ação de força contra os patrões, a fim de obrigá-los a aplicar a lei econômica do salário. Ou seja, uma das primeiras tarefas às quais os sindicatos voltaram a atenção foi a de regular os salários. É importante observar que, nos primórdios do desenvolvimento do capitalismo, na sua fase manufatureira e, posteriormente, na sua fase industrial, mas fiquemos aqui com a fase manufatureira, se regulava sobre o salário máximo e não sobre o salário mínimo. Ou seja, o poder de Estado definia em lei qual era o máximo que um patrão poderia pagar a um operário, mas jamais definia em lei qual era o mínimo que o trabalhador poderia receber. Isto levava a uma redução contínua do valor da força de trabalho. E os sindicatos começaram a surgir e organizar a luta em torno da instituição de um salário mínimo, ou seja, de regras que impedissem uma redução constante do valor da força de trabalho. Mas isto não ocorre em razão de que existem bons e maus patrões. Engels observa que o interesse do capitalista isolado, assim como do conjunto dos capitalistas, é diminuir o máximo possível o salário. O produto do trabalho, ele se divide em duas partes. A primeira é aquela correspondente ao salário dos operários, e a segunda é aquela correspondente ao lucro do capitalista. Evidentemente, diz Engels, a fração denominada lucro ou mais-valia não pode aumentar sem que diminua a fração denominada salário. Negar que o capitalista tem interesse em diminuir os salários equivale a dizer que ele não tem interesse em aumentar seu lucro, ou seja, aumentar a extração da mais-valia. É sempre significativo destacar que a acumulação capitalista, ela não está ancorada no fato de que o capitalista vende mais caro os seus produtos, e sim que o capitalista está ancorada no fato de que
O capitalista busca extrair do trabalhador cada vez mais sobre trabalho, ou seja, trabalho excedente, isto é, mais-valia. O salário médio, diz Engels, pode baixar em um ramo especial, seja por uma acomodação gradual dos operários em um nível de vida mais baixo, ou pelo aumento do número de horas de trabalho por dia, ou pela produção durante o mesmo período, sem que disto resulte um aumento do salário. Por outras palavras, existem vários mecanismos dos quais se serve o capital a fim de manter os salários em um patamar aceitável para o próprio capital. É possível que os trabalhadores se acomodem com um patamar de vida mais baixo. Peguemos, por exemplo, o salário mínimo que existe no Brasil, ele não traduz necessariamente aquilo que implicaria uma cesta básica mínima. O salário mínimo hoje deveria ser em torno de R$ 5.000 ou até mais. No entanto, ele está na faixa de pouco mais de R$ 1.000. Isso significa que houve uma certa acomodação da classe trabalhadora em aceitar os R$ 1.000 como sendo um patamar legítimo ou um patamar através do qual é possível sobreviver. Sabemos que o valor do salário mínimo obriga os trabalhadores, em geral, a encontrarem atividades suplementares, o que significa que a sua força de trabalho está sendo paga abaixo do seu valor. No entanto, assiste-se ao mesmo tempo a uma certa acomodação. Não vemos os trabalhadores lutando para que o salário mínimo atinja o patamar definido ou estabelecido ou avaliado, por exemplo, pelo DIEESE. Mas existem mecanismos também pelos quais o capital busca reduzir o salário que não dependem desta acomodação da classe trabalhadora ao valor da remuneração da força de trabalho. Esses mecanismos, Marx vai desenvolver no Capital em 2 capítulos específicos, quando ele discute a jornada por tempo e a jornada por peça. Ou seja, o capital pode reduzir o salário estendendo o máximo possível a jornada de trabalho, ou então ele pode reduzir o valor da força de trabalho, fazendo com que o trabalhador receba por peça produzida e não pela jornada que ele realiza. O interesse de cada capitalista, diz Engels, o interesse de cada capitalista individual em aumentar seu lucro, portanto, a sua mais-valia, mediante a redução de salário dos operários, é constantemente estimulado pela concorrência entre capitalistas de um mesmo ramo industrial. Aqui Engels acrescenta um novo elemento, que é a concorrência que se estabelece entre os próprios capitalistas que produzem determinadas mercadorias. Na medida em que, por exemplo, um produtor de macarrão está concorrendo com uma outra fábrica que também produza macarrão, este produtor A terá que correr atrás de um rebaixamento dos custos de produção, a fim de fazer com que sua mercadoria seja mais competitiva em relação ao macarrão produzido pela fábrica B. Isto vai fazer com que os capitalistas busquem continuamente manter os salários em um patamar bastante baixo, a fim de garantirem também as suas posições favoráveis no que se refere à comercialização das suas mercadorias. Neste sentido, cada capitalista se esforça por vender mais barato que o outro. E, se não quer sacrificar seu lucro,
deve tentar baixar os salários. Desta maneira, a pressão sobre o salário médio gerada pelo interesse próprio de cada capitalista é decuplicada pela concorrência entre estes capitalistas. Ou seja, quanto mais se intensifica a concorrência entre os capitais de um mesmo setor, por exemplo, mais existe a tendência de se tentar rebaixar o valor da força de trabalho. Veja-se, por exemplo, as tentativas de reforma trabalhista, que geralmente caminham no sentido de flexibilizar a força de trabalho, a fim de transformar a mercadoria produzida no país competitiva no mercado internacional, ou mesmo competitiva em outras regiões que não aquelas onde essas mercadorias foram produzidas. Disto resulta que torna-se imperativo para os trabalhadores buscarem formas de organização, e os sindicatos constituem uma destas formas de organização da classe trabalhadora. Uma outra forma de organização da classe trabalhadora são os partidos políticos. Dirá Engels a respeito dos sindicatos: os operários não organizados carecem de formas eficazes de resistência contra essa pressão constante e repetida sobre os salários. Onde os operários não estão organizados em sindicatos, os salários tendem a baixar sem cessar e o número de horas de trabalho a aumentar. Os períodos de prosperidade vividos pelo modo de produção capitalista, aqueles momentos em que a produção capitalista está em fase de crescimento, em ciclo de crescimento e não em ciclo de depressão, os períodos de prosperidade podem interrompê-lo momentaneamente. Ou seja, nestes momentos em que o capitalismo entra num circuito, num ciclo favorável, há uma maior demanda de força de trabalho. E isto pode conduzir a uma certa valorização dos salários. Os períodos de prosperidade podem interrompê-lo momentaneamente, interromper esta queda dos salários, mas logo os períodos de depressão o aceleram ainda mais, ou seja, os períodos de depressão tendem a acentuar a queda do valor da força de trabalho e, consequentemente, a queda dos salários. Os operários acostumam-se progressivamente a um nível de vida cada vez mais miserável. Eles olham, por exemplo, a imensa massa de trabalhadores desempregados e acabam raciocinando no plano imediato: é melhor ganhar menos e ter um emprego do que tentar ganhar mais e perder o emprego. Isto gera uma certa resignação, uma certa acomodação nas fileiras da classe trabalhadora. Os operários acostumam-se progressivamente a um nível de vida cada vez mais miserável. Enquanto a duração da jornada de trabalho tende a se elevar cada vez mais ao máximo, os salários baixam cada vez mais ao mínimo absoluto. E o que é este mínimo absoluto? É aquele mínimo do qual o trabalhador depende para sobreviver e se manter vivo. Isto significa que o trabalhador ele tende a ganhar, basicamente, para se alimentar mal, para viver mal, para morar mal, para vestir-se mal, entre outros desdobramentos acarretados pelo rebaixamento dos salários. Os operários acostumam-se progressivamente a um nível de vida cada vez mais miserável. Enquanto a duração da jornada de trabalho tende a se elevar cada vez mais ao máximo, os salários baixam cada vez mais ao mínimo absoluto, condições sob as quais é absolutamente impossível viver e se reproduzir. É curioso observar, por exemplo, como que as recentes estatísticas estão apontando para a quantidade de jovens
que estão morando sozinhos, a quantidade de jovens que não estão mais constituindo família ou laços afetivos com outras pessoas, laços duradouros de moradia com outras pessoas. Contribui para desqualificar a força de trabalho o emprego da maquinaria. Engels observa que, num primeiro momento, os trabalhadores qualificados mantêm um certo salário elevado. No entanto, a introdução da maquinaria tem por efeito desqualificar o trabalho, tornar o trabalho um trabalho mais simplificado e, consequentemente, atua no sentido de reduzir o valor da força de trabalho. E isto se intensifica ainda mais ali onde a maquinaria chega e os operários não estão organizados, os trabalhadores não estão organizados para fazer frente a este rebaixamento da força de trabalho. O contrário acontece com os capitalistas, diz Engels, porque os capitalistas sempre estão organizados, de tal modo que os operários não podem prescindir de uma organização forte. A luta para o reconhecimento dos sindicatos foi árdua, mas tão logo os sindicatos foram implantados, primeiramente na Inglaterra e posteriormente em outros países, o que se assistiu foi a um certo bloqueio na tendência do capital em tentar reduzir a força de trabalho e superexplorar esta força de trabalho. Daí que, para os capitalistas, os sindicatos converteram-se em algo hostil. Os capitalistas tendem a tratar os sindicatos como uma organização hostil. Dirá Engels, para o capitalista, converteu-se em algo arriscado tratar de baixar os salários ou aumentar as horas de trabalho ali onde existiam os sindicatos. Daí as explosões de ódio da classe capitalista dessa época, e não apenas daquela época, mas ao longo de todas as demais décadas nas quais o modo de produção capitalista avançou, daí as explosões de ódio da classe capitalista dessa época contra os sindicatos. É sempre significativo observar como que os sindicatos são alvo contínuo da ação dos governos liberais e neoliberais. Temos, no interior da história recente, dois grandes exemplos. O primeiro deles foi o de Ronald Reagan e o segundo, o de Margaret Thatcher. A primeira missão a que se lançaram tanto Reagan quanto Margaret Thatcher, Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, conhecida como a Dama de Ferro, foi de destruir os sindicatos, dificultando a sua ação. Consequentemente, caíram as taxas de sindicalização e aumentou o volume dos trabalhadores operando em condições de precarização, em condições de desregulamentação da força de trabalho. Os sindicatos, neste sentido, observa Engels, atuam como elemento de regulação dos salários e da jornada de trabalho. Graças à ação sindical, foi possível conquistar uma lei dos salários, que se impôs à força aos patrões capitalistas bem organizados. Os operários, com a presença dos sindicatos, passaram a receber, ao menos aproximadamente, um salário mais justo. Justo no sentido de um salário que, pelo menos, permite responder ou permite reproduzir a força de trabalho em condições mais adequadas, ou seja, permitem aos trabalhadores terem um maior acesso
a mercadorias. Isto não quer dizer que haja justiça no salário na leitura de Marx e de Engels, quando analisam a sociedade capitalista, uma vez que o salário é produto de uma relação de exploração. Então, Engels não está dizendo que ganhando mais se atinge a justiça no interior da sociedade capitalista. Apenas ele está apontando que, ao lutarem por melhores salários, os trabalhadores eles conseguem salários que lhes permitem reproduzir a sua existência com condições melhoradas ou com condições mais adequadas. Retomando aqui, o Engels vai dizer: com efeito, bem organizados, os operários podem receber, ao menos aproximadamente, o justo valor da força de trabalho que alugam, portanto, que cedem ao capital. E, com a ajuda da legislação do Estado, uma vez que estas lutas são travadas no âmbito do Estado, ou seja, reivindicações que são transformadas em leis reconhecidas no âmbito do Estado, e, com a ajuda da legislação do Estado, fixar o tempo de trabalho para que não exceda sua duração máxima, passada a qual essa se esgota prematuramente. Ou seja, a partir de um determinado limite da jornada cotidiana, o trabalhador se esgota e, consequentemente, a sua possibilidade de produzir diminui, assim como aumentam os riscos de acidente de trabalho. Isto, no entanto, é o máximo que os sindicatos podem esperar obter, e só ao preço de uma luta tenaz e de um intenso gasto de força e dinheiro. Significa que esta luta sindical, ela envolve a constituição de um fundo que é aquele cobrado dos trabalhadores sob a forma de contribuição sindical. Sem recursos, os sindicatos não conseguem travar as suas lutas. E é significativo observar que, com a reforma trabalhista que foi conduzida pelo governo de Michel Temer recentemente, diminuíram os fundos recebidos pelos sindicatos. E esses fundos diminuíram drasticamente, o que dificulta a luta sindical, uma vez que fazer esta luta diante da Organização Internacional do Capital e mesmo da Organização Nacional do Capital vai se tornando algo mais complexo. É necessário que você tenha um aparato jurídico para compreender as leis que estão sendo promulgadas em defesa do capital. E isso envolve recursos. É necessário você mobilizar todo um aparato de divulgação para mostrar a legitimidade daquela luta, daquela greve. E isso envolve recursos. Então, os sindicatos perceberam desde cedo que, assim como os capitalistas, eles precisavam ter um fundo para travar estas lutas. No entanto, observa Engels, é sempre importante destacar que as lutas sindicais tendem a ser fundamentalmente lutas de caráter econômico e lutas que estão intimamente ligadas também às flutuações econômicas. Nestas lutas, os sindicatos podem obter uma certa recomposição salarial. No entanto, as flutuações econômicas, sobretudo quando o capital entra nos seus momentos de crise, tendem a anular as conquistas obtidas por estas lutas. Retomando Engels, ele vai dizer: as flutuações econômicas anulam tudo o que se havia conquistado com muita luta. E esta luta deve recomeçar desde o princípio, ou seja, lutar para a recomposição dos salários, lutar para repor as perdas resultantes de processos inflacionários e assim por diante. É um círculo vicioso. A classe operária continua a ser o que era, mesmo travando estas lutas, ou seja, uma classe de escravos assalariados, escravos no sentido de que estão aprisionados a estas relações
de exploração da qual precisam se libertar. Daí que os trabalhadores, diz Engels, devem se esforçar finalmente em romper este círculo infernal e fixar como objetivo do movimento a luta pela abolição do sistema salariado como um todo. Ou seja, o horizonte da classe trabalhadora deve estar colocado não no sentido apenas de lutar por melhorias salariais, e sim de superar as próprias relações sociais que produzem a exploração do capital sobre o trabalho. Como dirá Marx, por exemplo, no texto Trabalho Assalariado e Capital, a luta sindical é importante, mas na luta sindical, os trabalhadores não lutam contra as causas da exploração, e sim contra as suas consequências. São essas as reflexões que Engels apresenta neste texto intitulado Os Sindicatos. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem o nosso canal e continuemos aqui na nossa luta em defesa da sociologia e de temas que são de interesse das ciências sociais no seu conjunto. Até uma próxima.